Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva, deste sábado, 9 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E é com muita alegria que acolho cada um de vocês que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. Vamos juntos pedir a presença do Espírito Santo nesse início desse programa, deste sábado, para podermos estar cheio da graça do Senhor, poder acolher os seus ensinamentos, acolher as suas palavras, palavras de vida, palavras que querem nos conduzir à vida eterna, querem nos conduzir para perto do Senhor. Vamos também pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, um sábado que é dedicado à Virgem Maria, que possamos pedir juntos a sua intercessão e que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre as nossas casas, venha sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre todas as áreas da nossa vida. E desde já, você também pode ir já preparando o seu coração, colocando as suas intenções, para juntos podermos rezar diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Ele quer nos dizer. Sem dúvida nenhuma, aquilo que Ele nos diz na sua palavra serve para a nossa vida, serve para aquela intenção do nosso coração, para podermos alcançar aquilo que o Senhor quer. O que mais importa é poder ouvir ao Senhor, poder ouvir aquilo que Ele quer nos dizer, aquilo que Ele quer nos falar. Então, pedimos juntos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Clamemos juntos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sim, doce Espírito Santo de Deus, queremos estar na tua presença neste dia. Queremos sim, doce Espírito Santo, te escutar. Queremos sim estar cheio da tua graça, estar cheio das tuas bênçãos, doce Espírito. Vem aquecer o nosso coração, vem reavivar a nossa fé. Vem, doce Espírito Santo de Deus, conduza-nos para perto de ti. Configura-nos a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Como por tua ação, Jesus se transfigurou no monte, transfigure o nosso coração também, para sermos a imagem do Senhor, para vivermos buscando constantemente este reino que por herança pertence a nós, mas que possamos viver neste mundo como herdeiros, herdeiros desta promessa, herdeiros deste reino. Sim, doce Espírito Santo de Deus, ensina-nos a viver como discípulos, como apóstolos, que sendo como apóstolo, devemos imitar ao Mestre, devemos imitar aquele que nos ensina. Sim, doce Espírito Santo, dai-nos esta docilidade. Eu te peço, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, alcance cada coração que nos acompanha, cada coração que nos assiste, alcance cada família, alcance cada tribulação, doce Espírito Santo, alcance cada intenção, cada dor, cada angústia, cada medo. Sim, doce Espírito Santo de Deus, alcance cada um deles, este povo que tem sede de ti, tem sede da tua graça. E dá a eles também essa docilidade de escutá-lo, de acolhê-lo, principalmente de acolhê-lo, de viver tudo aquilo que vem do coração de Deus e que manifesta a nós por tua ação, doce Espírito Santo. Vem sobre nós, sobre nossa inteligência, sobre nossa mente. Vem, doce Espírito Santo de Deus, alcance-nos nesta manhã. Pela intercessão
do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 33. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Belzebu ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não o temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo à jena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui na vida ministerial de Jesus na Galileia. Após um rico ensinamento, né, no Sermão da Montanha, que vai desde o capítulo 5 ao capítulo 7. Então, o capítulo 8, São Mateus começa a dedicar e a narrar a vida ministerial de Jesus na Galileia. Aqui ele nos relata diversas curas e principalmente muitos ensinamentos. E neste capítulo 10 do Evangelho de São Mateus é marcado pela escolha dos 12 apóstolos. Jesus escolhe os seus apóstolos e dá direcionamentos do que será essa missão e de como eles devem se comportar nessa missão, do que eles vão enfrentar nesta missão enquanto discípulos, enquanto apóstolos, enquanto aqueles que são como o mestre, né? Como diz o início deste trecho de hoje, da nossa reflexão, que começa no versículo 24, o discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre. Né? O discípulo não é mais que o mestre. O discípulo não é maior. O que cabe a nós como chamados a sermos discípulos, apóstolos de Jesus, cabe a nós olharmos para a vida de Jesus, olhar para a sua vida ministerial, por onde ele passou, olhar para a sua paixão, olhar para as perseguições que Jesus sofreu e principalmente olhar as atitudes de Jesus, olhar as ações de Jesus, olhar os seus ensinamentos e assim agir como ele. Né? Não cabe a nós sermos maior do que ele. E nem daremos conta também. Seria uma grande estupidez tentarmos ser maior que o próprio Jesus. O que cabe a nós é sermos como ele. Imitarmos a ele em suas ações, em suas atitudes, em suas falas, seus ensinamentos. Só que também o discípulo não é maior que o mestre no sentido, podemos dizer, das consequências. Porque decidir seguir a Jesus também tem suas consequências. O mundo claramente odeia, né, a Jesus, odeia a verdade. E optarmos por Jesus, por ser discípulos, como ele nos chama a ser, também sofreremos estas consequências. Sofreremos estas perseguições, sofreremos essas
tribulações. Então, nós não sendo maior do que o nosso mestre, também sofreremos. Não estaremos livres destas perseguições. Então, devemos olhar com desejo de imitar a Jesus, mas também com a consciência, com a certeza de que tudo aquilo que Jesus sofreu, nós também sofreremos. As perseguições que Jesus sofreu e enfrentou, nós também sofreremos. O que o mundo menos quer é que sejamos de Deus, é que sejamos homens e mulheres de Deus, é que vivemos a nossa vida como apóstolos, como discípulos. Isso o mundo não quer, isso o demônio não quer, o mal não quer. Mas olhemos para Jesus, olhemos para este ensinamento. Jesus nos chama neste capítulo a sermos como discípulos, como apóstolos. Jesus, em todo este capítulo, ele basicamente resume a vida de um apóstolo, a vida de um discípulo. Ele dá a missão de anunciai, pregai a toda criatura, anunciai, dizei, falai sobre o reino dos céus. Então, aqui ele diz, neste trecho ele diz o que devemos fazer. E aí ele diz o que sofreremos. Perseguições, serão levados diante dos reis, diante dos juízes, por causa de meu nome. Mas ele diz que os que perseverarem até o final serão salvos. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, neste sábado, 9 de julho. Estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Mais uma vez, quero saudar você que já está conosco, desde o começo deste programa, que nos acompanha desde o começo, pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. E quero saudar também você que está chegando agora. Estamos fazendo a reflexão do capítulo 10 de São Mateus, a escolha dos apóstolos. E estamos meditando a partir do versículo 24 até o versículo 33, onde, neste trecho, Jesus começa dizendo que o discípulo ele não é maior do que o mestre. Ou seja, o discípulo deve ser como o mestre, viver como ele ensinou, viver como ele viveu. E o discípulo também não é maior que o mestre no sentido de que tudo aquilo que o mestre sofreu,
também os discípulos sofrerão toda a perseguição, toda a tribulação que o Mestre viveu, os discípulos também vão viver. E isso devemos ter claramente na nossa vida, claramente em nossa consciência, de que tudo que Jesus sofreu, e nós, como sendo os discípulos de Jesus, também vamos sofrer. E Jesus nos diz também que não há nada escondido que não venha à luz. Aqui devemos também ter uma atenção daquilo que somos chamados a viver. E como viver? Devemos ter um cuidado para estar em comunhão com aquilo que dizemos e com o que vivemos. O que dizemos deve estar em comunhão com o que vivemos. Não há nada que se vive escondido que não se venha à luz. Não adianta, em meio aos olhos que nos veem, dizermos uma coisa, falarmos uma coisa, falarmos o reino dos céus, falar da santidade, mas se quando os olhos não nos veem, a nossa vida é totalmente contrária àquilo que dizemos. Não há nada na escuridão que não se venha à luz. Não há nada que se vive escondido que não se venha à tona. Deus de tudo sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece as nossas intenções. Deus conhece a nossa vida mais íntima. Deus tudo vê. De nada escondemos dele. Tanto que Jesus, quando tem aquele diálogo com a samaritana no poço, Jesus ali conta, no primeiro contato que ele tem com ela, com aquela mulher, sem nunca ter visto ela, né, podemos dizer assim, nessa primeira conversa, Jesus coloca diante dela toda a sua vida. Toda a sua vida, ele coloca diante dela. Jesus também coloca a nossa vida diante de nós. Aquilo que às vezes queremos esconder, queremos deixar passar escondido, Jesus coloca à nossa frente. Jesus coloca diante de nós. De tudo ele sabe. Sabe da nossa vida, sabe das nossas intenções, sabe das nossas motivações. Jesus sabe de tudo da nossa vida. Sejamos aquilo que falamos. Sejamos por inteiro discípulo de Jesus. Por inteiro. Sem medo do que vão dizer. Às vezes temos muito medo da forma que vão olhar para a nossa vida e do que vão dizer sobre nós. Que possamos não ter medo do que vão dizer, do que vão falar, mas viver aquilo que o Senhor quer que sejamos. Afinal, não devemos ter medo daquilo que pode matar o corpo, mas não matar o espírito. Como o próprio Jesus vem nos dizer, não temais aqueles que matam o corpo. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O perigo para a nossa vida, sem dúvida nenhuma, é o pecado. Pois o pecado nos leva à morte da alma. Leva à morte de espírito. Esse é o pecado. Não devemos ter medo das perseguições. Não devemos ter medo das tribulações. Não devemos ter medo das perseguições no sentido de não abandonarmos Jesus porque estamos sendo perseguidos. Não devemos. Mas devemos sim ter medo de abandonar Jesus. Este é o medo que devemos ter. De renunciá-lo, de contradizer aquilo que de fato dizemos, né? A escolha que fazemos em palavras. Às vezes podemos até ter muita facilidade em dizer que escolhemos por Jesus, mas na vivência, na prática, aí se está um grande problema. Podemos encontrar um grande problema, mas não devemos ter medo. Não devemos ter medo
daquelas ameaças ao corpo físico. Assim vemos na vida de muitos santos mártires que sofreram grandes perseguições, que sofreram torturas, tudo isso para serem pressionados a abandonar Jesus. Mas a escolha feita foi até o final, até o fim desta vida. Devemos, a exemplo dos santos, anunciar com a nossa vida, mas sempre estar renovando esta decisão pelo sim e não de abandonar. A nossa vida deve ser um anúncio. As palavras às vezes não importam tanto, como nos diz São Francisco. Vá e anuncie. Vá e evangelize. Se preciso, use palavras. Se necessário, use palavras. As nossas palavras, às vezes, não têm tanto peso quanto as nossas ações. A nossa vida deve dizer muito mais que as nossas palavras. Porque assim nos diz Jesus nos últimos versículos deste trecho de hoje. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. A importância de a nossa vida ser esse testemunho. De não fraquejarmos diante das torturas, diante das tribulações, diante das perseguições. A nossa vida deve dizer. Talvez diante de um tanto pressionar, tanto questionamento, tanto julgamento, o silêncio é a melhor resposta. Se a nossa vida já tudo estiver dizendo, se a nossa vida já estiver gritando, falando a nossa escolha, falando do reino dos céus, anunciando Jesus, o silêncio é a melhor resposta. Pois a nossa vida quem deve dizer, a nossa vida quem deve falar, e Jesus dará testemunho diante de Deus, daqueles que derem testemunho dele diante dos homens. Hoje, olhando para a realidade da nossa fé de forma geral, há uma verdade que, podemos dizer de diversas maneiras, uma verdade relativizada. Testemunhos, às vezes, de um Jesus que adaptaram aos tempos de hoje. Um Jesus que se adapta à forma que convém, à maneira que achar melhor. Mas Jesus nos chama a dar testemunho dele como ele é, na verdade, clara. E essa maneira que tentam esconder verdadeiramente quem é Jesus, de maneira que convém a si mesmo. Não há nada escondido, não há nada que se viva na escuridão que não se venha à luz. Não há nada que se vive escondido que não se venha à tona. Por isso ele nos diz que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. Nada acontece, nenhum fio cai da nossa cabeça sem que não haja permissão de Deus. Sem que Deus não permita. Tudo ele conhece, tudo ele sabe, tudo acontece sob a permissão ou sob a ação de Deus. Nada acontece sem que ele não saiba. E meus irmãos, minhas irmãs, seremos pressionados. Seremos sim pressionados pelo mundo, pelo demônio, a abandonar Jesus. Em todo esse capítulo 10, onde Jesus fala basicamente a vida do apóstolo, como será, ele começa dizendo aquilo que os apóstolos devem fazer, ir e anunciar a toda criatura. Depois ele nos diz que seremos perseguidos, seremos levados diante dos reis. Ele nos diz que somos ovelhas
que nos envia como ovelhas em meio a lobos. Seremos levados diante dos reis, seremos levados diante de juízes, seremos perseguidos. Mas ele conclui esse trecho dizendo: mas aquele que perseverar até o final, este será salvo. Tudo isso, todo essa alerta que ele nos faz, o mundo fará para podermos abandonar a Jesus. E em seguida, ele nos diz que se dermos testemunho dele, ele dará testemunho de nós diante de Deus que está nos céus. Ele será a maior testemunha de que nesta terra vivemos buscando a Ele, buscando as coisas dos céus. É interessante que no versículo 34, que é o primeiro versículo após a nossa reflexão de hoje, ele nos diz: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Jesus não veio para trazer a paz, mas Jesus veio para separar a salvação da condenação. Jesus veio para separar aqueles que escolhem o caminho justo daqueles que escolhem outros caminhos. Jesus veio para separar os seus daqueles que escolhem viver como seus, daqueles que escolhem qualquer outro caminho. Que Deus possa abençoar toda a sua vida, que Deus possa te dar um coração de apóstolo e que a sua vida você tenha um total desejo de viver como um apóstolo, de viver intensamente como Ele nos chama a viver. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.